Olá! Hoje vamos direto ao ponto, explorar uma análise bem interessante da figura de Jó. Olá, assim, focando naqueles primeiros versículos do livro bíblico. Exato, com base no material chamado A Religião de Jó e a Graça de Deus. A ideia aqui é tentar entender como essa fonte vê a religiosidade dele. E a relação, entre o esforço da pessoa e a perspectiva de Deus. Isso. O ponto de partida é bem conhecido. Jó capítulo 1 diz que ele era íntegro, reto e temente a Deus. Desviava-se do mal. E muito rico, né? Pai de 10 filhos, considerado o maior de todos os do Oriente, uma figura exemplar, assim, à primeira vista. Pois é, mas o foco da análise que a gente está olhando recai sobre o versículo 5, lembra? Lembro sim, aquele que diz que, depois das festas dos filhos, Jó oferecia holocaustos, por cada um deles, bem cedo. Isso. E o motivo que o texto dá é: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E o texto ainda frisa, né? Assim o fazia Jó continuamente. É esse continuamente que chama a atenção. Exatamente. E aí que a interpretação que estamos vendo entra. Sim, ela sugere que essa ação toda não era só devoção comum, digamos assim. Como assim? O material propõe que Jó estaria, na verdade, tentando garantir uma sentença favorável de Deus. Quase uma precaução, sabe? Contra pecados que talvez nem tivessem acontecido. Uma precaução. Interessante. Pois é, a análise chega a dizer que Jó, naquele ponto, almejava ser mais justo que o justo juiz. Forte isso, né? Bem forte. E o que isso implicaria sobre Jó, segundo essa leitura? Olha, nessa visão, Jó se torna uma tipificação do homem decaído. O que seria isso, tipificação do homem decaído? Quer dizer, ele representaria a condição humana que acha que pode, com suas próprias ações, seus esforços, meio que direcionar Deus. Conduzir Deus a fazer o que a pessoa quer. Exato. Conduzir Deus à realização da sua vontade. A ideia central é que o esforço humano sozinho não valida nem comanda a ação de Deus. Entendi. E essa visão sobre a atitude de Jó leva a análise a definir religião de um jeito bem específico nesse contexto, né? Sim, define religião como essa tentativa humana, seja só da pessoa ou em grupo, de mover e comover Deus. E descreve como uma luta inglória. Isso, inglória porque é feita às próprias expensas humanas, com os recursos da pessoa. A fonte até usa um termo técnico, sinergística. Sinergística, como uma cooperação. Esforço humano junto com o divino. Exatamente essa ideia, uma parceria. Só que a análise contrasta isso, e muito, com a ação monergística, Que seria... a ação exclusiva de Deus. Argumenta que são naturezas opostas, né? De um lado Deus, santo e justo, do outro homem, visto como pecador, impuro, na condição decaída e depravada. Então, por essa ótica, o ser humano precisa da graça, mas não pode gerar essa graça por esforço. Isso. Não pode merecer por esforço próprio. A análise até cita: o braço de Deus é movido tão somente quando ele concede o dom da fé ao homem e o vivifica para crer. Então, a graça e a fé seriam dons, não conquistas. Exatamente. Dons que vêm de Deus, segundo essa perspectiva. E para reforçar essa crítica a rituais que podem se esvaziar, a análise usa Isaías, né? Usa, sim, Isaías 1,13. Uma passagem forte. Não continueis a trazer ofertas vãs. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Já estou cansado de a sofrer. Pois é, a ligação que a fonte faz é que o foco pode acabar indo para a forma, para o ritual em si, que a fonte chama de continente. E se esquece da essência, de Deus, o conteúdo. Exato. O culto pelo culto, e não pelo cultuado. E qual o risco disso, segundo o material? Olha, a preocupação que levantam é justamente essa. Quando a busca é por objetivos dentro do culto e não na objetividade de Deus, o perigo é cair numa adoração sem o adorado. Mesmo que pareça solene por fora. Mesmo que pareça. A solenidade contaminada pela iniquidade que Isaías falou.
Entendi. Então, resumindo um pouco a perspectiva que a gente viu hoje aqui, Vamos lá. temos uma visão bem crítica sobre práticas religiosas que se apoiam demais ou talvez fundamentalmente no esforço humano. Sim, usando a atitude inicial de Jó antes das provações como exemplo disso. E contrastando isso muito fortemente com a ideia da graça divina, uma graça que seria iniciativa de Deus, um dom. Exato, o que nos deixa, acho, com uma reflexão importante que essa análise traz, né? Qual seria? Onde fica a linha? Sabe, às vezes parece tênue entre a devoção, que busca a Deus de verdade, e uma prática religiosa que, talvez sem a gente perceber, vira um fim em si mesma. Focada no esforço, nos rituais. Isso. E talvez desconectada daquele para quem ela deveria ser dirigida. Fica essa questão, né? Sobre a natureza da adoração, a iniciativa divina e o papel do nosso esforço. Uma reflexão profunda. Sem dúvida. Só lhe deu glória.